alto para nós. 1 Samuel capítulo 10, versículo 8. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que has de fazer. Glória a Deus. Então aqui, quando Saul saiu dali, Samuel já passou algo para Saul. Falou: olha, você desce, e eis que quando você descer diante de mim a Gilgal, eis que descerei a ti para sacrificar. Então Samuel, ele falou para Saul: olha, você desce e me espera, porque daqui a 7 dias eu descerei para sacrificar o holocausto, ofertas pacíficas. Você espera 7 dias. Então Samuel, ele falou para Saul, mas eu que gostaria que a irmã lesse lá em 1 Samuel 13, 8. Glória a Deus. Esperou Saul 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispensava dele. A palavra do Senhor nessa noite. A gente vai ver que o Dia Francisco, ele leu 1 Samuel 10, versículo 8, que Samuel, ele deu uma ordenância para que ele fosse e esperasse. Mas no capítulo 13, a palavra no versículo 8 vai dizer que ali estava Saul, naquilo que Samuel falou. Mas a palavra diz que no versículo 9 vai dizer: então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e oferta pacífica, e ofereceu o holocausto. Então, quando Saul, ele viu a multidão ir embora, quando Saul, ele viu que aquela multidão ia embora, e Samuel não chegou, a palavra diz, como a palavra diz, que Saul, ele se antecipou e ele ofereceu o sacrifício que Samuel mandou ele esperar. Ei, meu amado, eu quero falar para ti nessa noite: se Saul tivesse esperado e Samuel não tivesse vindo, não ia ter nada na vida de Saul, porque Samuel mandou ele esperar. Se não visse, a culpa era de Samuel, não era de Saul. Mas Saul, ele viu as pessoas se afastando, e Saul, ele fez aquilo que não era para ele fazer, e nem na hora que era para ele fazer. E a gente vai ver que Saul ele sacrificou. Pela primeira vez ele fez um sacrifício e não esperou. Ele não esperou, porque no versículo 10 vai dizer, no capítulo 13: mas acabando ele de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro para os saudar. No versículo 11, Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazíveis que os filisteus já se tinham ajudado. Então, quando Saul, ele termina de oferecer, ele não esperou os últimos minutos que Samuel falou para ele. E ele foi e ofereceu, porque a multidão estava afastando dele. Ele ofereceu o sacrifício porque a multidão estava afastando dele. Meu lado, interessante que a palavra também vai dizer que ali os filisteus estavam lá em cima armando para descer contra Saul, para descer. E deixa eu falar para ti, meu amado, quando está chegando o momento de cumprir aquilo que Deus tem para mim, para você, ei, pode acreditar que haverá levante, pode acreditar que vai vir levante, para que você não espera por aquilo. Ei, deixa eu falar para ti nessa
noite, sacrifício não mexe o coração de Deus, sacrifício não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é a obediência da sua palavra. Então quem move o coração de Deus não é o sacrifício, porque quando o sacrifício sem obediência, a obediência gera o sacrifício, mas o sacrifício não gera obediência. Então Saul, ele pensou que ele ia fazer algo bom, porque ele fez o sacrifício, ele pensou que ia mover o coração de Deus, mas quem move o coração de Deus é a obediência à sua palavra. Aleluia. Se Deus falou, ele cumpre a sua palavra. É verdade, Deus. Ah, mas falta um segundo, não, espere esse segundo, se não cumprir, está com Deus, a palavra é dele. Glória. Glória a Deus. Capítulo 13, versículo 13, fala assim: então disse Samuel a Saul: procedeste loucamente e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então Saul, ele pensou que ia, não, eu vou fazer algo para Deus, mas Deus não quer que faça algo para ele fora da sua palavra. É verdade, meu Deus. Deus não quer que você faça algo para ele saindo da palavra, saindo do trilho, porque nada disso vai adiantar. Então agora o Samuel vai falar: Saul, você agiu como louco, você agiu nesse caminho, você agiu loucamente. Aquilo que era para ser confirmado agora, por causa de você fazer, a partir de hoje você não será. Aonde o Senhor continua no versículo 14, depois no versículo 14, o Senhor fala: porque Deus já proveu um homem segundo o seu coração. Então o Senhor já, quando ele errou, ele já estava de olho em Davi, ele já estava de olho em Davi, porque veio a descendência do Cristo. Então ele já estava de olho em Davi, por quê? Mas foi porque Deus errou, Deus não queria Saul, não, foi por causa de escolha de Saul. A palavra não vai falar em momento nenhum que Deus deu um mandamento através de Samuel, mas Saul, ele teve as suas consequências por causa da sua escolha errada. Aleluia. Glória a Deus. Foi por causa da escolha errada de Saul. Ele só tinha que esperar. E hoje nós temos visto, tem gente que pensa que não, vou dar um empurrãozinho para acontecer algo de Deus. Não, Deus não precisa do seu empurrão para acontecer algo se cumprir na sua vida. É no tempo de Deus, é na hora de Deus, é conforme Deus. Aleluia. Talvez Saul pensa: eu vou sacrificar que o povo vai voltar, eu vou sacrificar que eu vou ser rei, eu vou sacrificar que vai dar certo. O seu sacrifício, a sua obediência de nada adianta, meu amado. De nada adianta tu estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, lavar a igreja, obedecer o pastor, fazer tudo, mas se você não tem obediência à palavra de Deus, e quando você sai daqui para lá não obedecer, de nada adianta o seu sacrifício daqui para dentro, sendo que para lá você não é, de nada adianta. Aleluia. De nada adianta, meu irmão. Tenha misericórdia. De nada adianta você obedecer o homem, fazer tudo como o homem manda e desobedecer a Deus. De nada adianta. Primeiro princípio é obedecer a Deus, que obedece a Deus automaticamente. Aleluia. Então o homem que foi atrás da sua jumenta, que tinha promessa para a vida dele, que ele já desceu fazendo e acontecendo, que ele já desceu profetizando, ele já desceu fazendo aquilo que era esperar o momento certo. É esperar o momento certo. Glória a Jesus. E a palavra do Senhor, vai dizer que ali Saul, ele perdeu aquilo que tinha para ele. Agora, quando nós chegamos no capítulo 15, aonde eu quero chegar, não foi a primeira vez que Saul fez o sacrifício fora do tempo, fora da ordem, não foi a primeira vez que Saul estava desobedecendo. No capítulo 15, Deus dá outra ordenança através de Samuel para Saul.
O meu sacrifício não compra Deus. O que faz Deus se alegrar na obediência da sua palavra. Oh, glória. É a obediência, pastor Daniel. Glorificado é teu nome. Quantas pessoas sacrificam no altar, carro, casa, fazenda, e falam que está sacrificando a Deus, mas vivem uma vida fora da palavra, vivem uma vida fora dos caminhos do Senhor, vivem uma vida de mazela, uma vida, mas pensa que está sacrificando, pensa que está fazendo, não, primeiro obedece para depois sacrificar. Deus, ele se agrada de obedecer. O melhor sacrifício que nós podemos fazer para Deus é obedecer a sua palavra e seus mandamentos. Glória a Deus. A palavra diz, olha agora o Senhor aqui em capítulo 15. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te nele, sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Olha o que fala. Olha, mandou o Senhor ungir como rei sobre o povo meu. Agora, atenta agora as palavras do Senhor. Então Samuel então fala para Saul, e no versículo fala: assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez Israel, ter oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Lá em Êxodo 17 vai narrar, versículo 8 ao 16, vai narrar sobre isso que aconteceu. Foi quando Moisés colocou a mão, que um levantou do lado e o outro quando ele estava com a mão levantada e preparada. Então foi nesse tempo aí que o Senhor agora está dando uma ordenança: vai lá e destrói. E a palavra diz, acompanhe, meu amado, 15:3. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, nada do poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então a ordem do Senhor foi dada. O Senhor deu a ordem, olha, o Senhor mandou ouvir, o Senhor deu a ordem, você vai e faz isso, e faz isso, e faz isso. Mas, meu amado, deixa eu falar para ti, não adianta de nada Deus dá uma ordem, mas porque a pessoa, você querer agradar o homem e desagradar a Deus, de nada adianta. Verdade, meu Deus. Porque Saul, mais uma vez, ele foi desobediente. No versículo 8, no versículo 8, o que a palavra fala? Então ouviu Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam o rei e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Oh, glória. Aqui nós vamos ver essa palavra. Ele poupou o rei, o Senhor falou mata. Ele poupou aquilo que aos olhos dele era bom, mas o Senhor falou mata. Então aquilo que ele viu que era bom para Deus, tudo era vil, tudo não prestava, pastor Daniel, tudo tinha valor. Nada daquilo para Deus tinha valor. O Senhor mandou destruir tudo. Mas o homem, muitas vezes, o homem, para se dar bem, o homem, para ser bem visto perante o outro homem, o homem muitas vezes pensa que é bom, mas Deus está ordenando não. Então nessa noite, quando nós vemos ele, e o pior de tudo, ele disse que deixou para sacrificar a Deus. Ele deixou para sacrificar a Deus. Ele disse que pegou o melhor para sacrificar para Deus. Deus não quer esse sacrifício com desobediência. Meu Deus. Deus não quer nada do homem através da sua desobediência. Deus não quer que você sacrifique nada com a sua desobediência. Mas ele poupou o rei. Ele poupou o rei. Porque ele via que o rei era maior, ele queria se dar bem através do rei. Mas o rei do céu, ele desobedeceu. O Deus poderoso, ele desobedeceu. E a palavra do Senhor vai dizer
A palavra no outro vai dizer: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou a minha palavra. Então o Senhor, ele desagradou de Saul, porque Saul ele não deu ouvido à palavra de Deus, ele desagradou a Deus. Por isso que a palavra fala: Deus ele não se alegra com sacrifício, ele quer obediência. É verdade, meu Deus. Ele quer obediência. Deus tem grandes coisas para nós, meu irmão. Tem sim. Ele tem grandes promessas, tem sim. Mas ele não vai passar a promessa acima da sua visão. Não adianta você querer fazer do seu jeito, da sua forma, não. Ninguém compra Deus. Glória a Jesus. Ninguém compra Deus. Aleluia. E a palavra diz, no versículo 14 do 15: quando ele chegou ali, Samuel, então disse Samuel: que barulho, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E mordido de bois? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Mas como sacrificar a Deus aquilo que Deus mandou destruir? Mas como sacrificar a Deus aquilo que Deus é contra? Mas como levar algo para Deus aquilo que Deus não se agrada? Como? Não tem como. E nós vivemos esses dias, irmão, sabia? Tem pessoas que compram a Deus, pensa que compra a Deus. Tem pessoas que tem 10 mil de dízimo, de oferta, tem oferta para Deus, ele pensa que ele pode dar a vida dele, que ele pode fazer acontecer. E tu acredita que tem gente que tem essa mentalidade? Que ele pensa que ele tem carta branca porque ele sacrifica o dizer dele. Mas não é assim, não é assim, infelizmente, ou não é assim. Ninguém compra Deus. Glória a Deus. Naquele grande dia vai ter muito disso. Compra líderes corrompidos, líderes que não têm mais visão de Deus. Pastor, estou na Lutero, pastor cai a cabeça, mas tá bom, seu dízimo é bom, sua oferta é boa. Então, infelizmente, tem isso hoje. Mas quero saber se está agradando a Deus. Eu quero saber se está na palavra agradando a Deus. Glória a Jesus. Porque Saul ele conhecia a lei, ele estava como rei, ia ser como rei, Saul estava como rei. Ele tinha conhecimento, ele sabia o que agradava a Deus, o que não agradava. Como ele, como rei, numa desobediência, ele queria sacrificar para Deus. Tinha como dar bom, irmão? Não tinha como dar bom. E quantos hoje quebram na cara porque ainda tem esse pensamento? Está no adultério, está na mentira, está no engano, está vivendo a sua vida, mas porque a vista do povo está fazendo bem, tá? Não, mas não é assim, não pode, não tem como. Mas ainda tem homem de Deus como Samuel nessa geração. Glória a Deus. Ainda tem homem de Deus que não se corrompe, ainda tem homem de Deus que não aceita. Santo é o teu nome, Jesus. Porque ele aqui vai falar: olha, nós pegamos o melhor e o povo tirou o melhor para nós sacrificar para Deus. E o povo, meu irmão, a multidão não é sinal de que aquilo está certo. Cuidado, não é porque tem a grande maioria quer dizer que está caminhando para a direção certa e sem engano. A maioria não quer dizer que está certo. O que está certo é que seja a minoria, mas que seja na verdade. Glória. Que seja na verdade. Glória. E ele continua. O pior é que esse povo, eles ainda dão uma de vítima. Esse povo ainda dá uma de vítima. Porque ele errou uma vez, lá ele sacrificou uma vez, agora de novo. Então a palavra diz que ali Samuel fala para ele. Olha o que ele diz no 20, olha como é que ele ainda vai falar. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho para o qual o Senhor me enviou, e trouxe Agar, o rei de Amaleque,
e os amalequitas destruíram totalmente. Mas o povo tomou do despojo de ovelha, pois o melhor designado a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ele não foi falou, não, mas eu andei. Eu só poupei aqui porque eu gostei do rei. Não só gostei daquelas ovelhas, eu gostei daquele gado, eu gostei daquilo ali. Então, tipo assim, eu tirei o meu, mas eu vou também dar para o Senhor. Eu vou dar também para o Senhor. Mas o nosso Deus, meu amado, ele não muda a palavra dele por homem nenhum. Quem tem que mudar é o pregador, não é a mensagem. É o mensageiro que tem que ser mudado, não a mensagem. A mensagem ela não muda, a mensagem ela continua sendo intacta. A mensagem é de Deus, a mensagem ela é pura. Quem tem que mudar é o mensageiro, e não é o mensageiro que te muda, é a mensagem que tem o poder para mudar, é a mensagem. Aleluia. É a mensagem. Então Saul ele teve uma escolha que vê as consequências para a vida dele. Ele teve as suas consequências. O espírito saiu de Saul, agora foi o espírito que perturbava. O espírito, o homem que desceu ali profetizando, agora ele está vindo atrás de feiticeira. Então é um homem que ele só foi de mal a pior e só ruína por causa de quê? Deus estava castigando, Deus estava sendo ruim? Não, por causa da escolha dele. É escolha. Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. A palavra fala em Deuteronômio: se você obedecer, dar com o meu melhor, você vai ter o melhor, você vai gerar. Mas se desobedecer, é tudo ao contrário. É tudo ao contrário, meu irmão. Tudo ao contrário. Nós estamos vivendo esses dias, sabe por que as igrejas esvaziaram, pastor? Porque o povo está com o espírito de Saul, pensando que o sacrifício move o coração de Deus, chega lá na frente, quebra a cara, vem consequência, e as pessoas estão desistindo por causa disso. As pessoas têm que ter morrido na caminhada por causa da desobediência, porque ninguém mais quer obedecer, ninguém mais quer dar crédito, quer ouvir a palavra de Deus, e as pessoas hoje estão vivendo dessa maneira, estão vivendo dessa forma. E a palavra para fechar, onde foi no versículo 22. Por isso Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Então Samuel está falando: ó Saul, o melhor para Deus é obedecer e não é sacrificar. O melhor para Deus é ter obediência, é você obedecer, é melhor do que eu sacrificar. Deus não quer a gordura, Deus não quer não, Deus quer a obediência. Oh, glória! Deus quer a obediência. E a palavra também fala, lá em Tiago 1:22, seja praticante da palavra e não apenas ouvinte dela. Então Saul ele só ouviu. Saul ele só ouviu, ele não deu ouvido, ele não praticou, ele não obedeceu o que Deus lhe falou para ele. Ele não obedeceu, pastor. Ele não obedeceu, igreja. Por causa da multidão que estava afastando, ele se precipitou e não esperou as promessas de Deus sobre a vida dele. Então nessa noite, espera as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Oh Deus, aleluia. As promessas de Deus elas se cumprem, mas elas não se cumprem sem a obediência. Porque Jesus fala: ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém alcança sem andar nesse caminho. É verdade. Andar com Jesus nesse caminho é como um trem no trilho. Se ele sair daquele trilho, ele capota na hora. Ele capota na hora. Então andar com Jesus é andar no trilho, é andar nesse caminho. E eu vou mais profundo ainda. Se faltar energia, está no caminho, mas não vai andar.
minha sua energia, a palavra de Deus, é a oração que nos mantém sobre o trilho, sobre o caminho para chegar lá. Então nessa noite, antes de você sacrificar, vê se você está na obediência. Então a palavra do Senhor, ela fala de Saul. E quando a palavra do Senhor continua falando, a gente vai ver que ali agora o Senhor ele envia Samuel atrás de Jessé, na casa de Jessé. Mas o interessante é que a gente vai ler que quando é enviado à casa de Jessé, o Senhor, quando fala para Samuel, fala: ó, Samuel, vai à casa de Jessé. E ele fala: olha, mas se eu ir lá a Saul, você pode ler no 16. Se eu ir lá a Saul, ele vai querer me matar, se ele saber que eu vou lá. Aí o Senhor fala que você vai lá para sacrificar. Fala para Saul que você vai lá para sacrificar. Agora você está indo lá para sacrificar. E ali quando Samuel é enviado à casa de Jessé, Samuel chega na casa de Jessé, e Deus ele tem um mistério com os menores da casa. Saul é o menor da casa do seu pai, diz. A palavra fala que Davi também era o menor da casa de Jessé. E a palavra fala que Gideão também era o menor da casa do seu pai. E esses homens têm em comum as coisas que eu paro para meditar. Saul era o menor da casa dele, Davi o menor da casa de Jessé, Gideão o menor. Saul estava indo atrás da jumenta do seu pai, Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, e Gideão estava lagando, estava trabalhando, todos os três trabalhando para o seu pai. Deus ele não chama de desocupado. Aleluia. Glória. A gente não vai ver Deus chamando alguém que estava parado. Todos aqueles que Deus chamou estavam trabalhando. Olha para os dois discípulos, todos eles estavam em uma função. E ali o Senhor envia a casa de Jessé. Mas por que o Senhor enviou Samuel à casa de Jessé? Porque o Senhor já tinha rejeitado Saul por causa da sua desobediência. Saul já tinha sido rejeitado por Deus. E Samuel chega na casa de Jessé. E quando ele fala com Jessé, está ali os filhos de Jessé, no 16, a palavra diz que quando Samuel chega ali e pergunta para Samuel: a sua vida é de paz? Ele fala: é de paz. Eu vim para sacrificar ao Senhor. E ali ele convida Jessé para sacrificar ao Senhor, para ungir o filho de Jessé a rei no lugar de Saul. Mas a palavra fala que ele manda os filhos de Jessé se santificar, se preparar para aquele momento. Então, sacrifício sem santidade, sem preparação para Deus não se agrada. Nós vamos ver que o Senhor fala para eles se santificar, para eles se preparar para sacrificar para o Senhor. Eita Deus. Então, sacrifício sem santificação de nada adianta para Deus. Porque a santificação é a obediência que move o coração de Deus. Glória, glória. E ali chega Samuel na casa de Jessé. Ele vê logo Eliabe.
E ele se agrada de Eliabe. Quem se agrada? Samuel. Mas quando ele se agrada, o Senhor fala para ele: olha, certamente não é esse. Não atente para a aparência. Não atente, eu não trouxe aqui para você ir pela aparência. Não atente para Eliabe, porque eu não vejo como você está vendo. E nós, seres humanos, somos desse jeito, né, irmão? Às vezes a gente olha para uma pessoa, a gente já tira nossas conclusões. A palavra fala que Saul era um cara de cima para cima, ele era um cara, e ele olhou e aquele povo escolheu Saul. E ele foi escolhido pelo povo. A palavra fala que o povo, quando viu Saul, esse é o nosso rei, gritou. Mas Deus, ele conhece o inteiro. É verdade. Glória. Deus, ele conhece aqui dentro. Ele conhece o interior do homem. Ele não conhece por aquilo que eu dou. Ele não me conhece por aquilo, não. Ele não me conhece por isso. Ele conhece por aquilo que eu ofereço de dentro para fora. Ele conhece o interior, aquilo que ninguém conhece. E nós devemos aprender nessa palavra e não desprezar pessoas. Não desprezar com aquilo que os nossos olhos veem. Porque nós somos dessas pessoas que somos muito olho. Fulano não presta, ou às vezes bota o pé e fala: vixe, aquele homem é de Deus, cuidado. E aí ele continua olhando os filhos de Jessé, no 7 diz: porém o Senhor diz a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Glória a Jesus. No 8 continua: então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este escolhi, nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. No 11 fala: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Olha como Deus, ele é primeiro. A gente vai ver que quando Saul estava indo atrás da jumenta, já tinha gente pedindo o rei. E o Senhor permitiu Saul chegar, e Saul ser o escolhido do povo. E quando Saul estava atrás da jumenta de seu pai, já havia algo para Saul. Mas aqui na casa de Jessé nós vamos ver que Davi, cuidando das ovelhas do seu pai lá no canto, mal sabia Davi que já tinha algo para ele. Já era uma escolha no coração de Deus. Oh, glória. O menor da casa de Jessé, trabalhando no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. E a gente vê que ali teve algo tremendo. E quando falou que ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, foi dado a ordem: olha, ninguém senta nessa mesa até chegar aquele que está no campo cuidando das ovelhas. Aquilo que é desacreditado para o homem, meu irmão, Deus zela tanto. Oh, glória. Deus zela tanto. Talvez tem pessoas que não dá nada. Deus já tem algo, um propósito grande na vida dele. Oh, glória a Jesus. Porque
tem propósito na minha e na sua vida. Mas o que eu falei no começo? Mas nós temos duas escolhas. A escolha de Deus ela é certa. Mas nós temos que fazer nossas escolhas. Quantos homens na Bíblia que teve escolhas erradas? Sansão, homem brasileiro, escolhido de Deus, no ventre da sua mãe, separado por Deus. Ele teve as escolhas erradas. Quantos homens de Deus teve escolhas erradas? Até o próprio Davi teve um momento na vida dele que ele teve escolhas erradas, erradíssimas, como ser humano. Davi ele teve escolhas que carregou por resto da vida dele sofrimento por causa de escolhas. Mas teve algo na vida de Davi. Saul se afundou, mas Davi nas suas escolhas erradas, ele nunca tirou Deus que escolheu ele do seu coração. Ele nunca tirou Deus que escolheu ele do coração dele. Davi ele nunca desistiu do Deus que o escolheu. Ele sofreu as consequências por causa de quê? Escolhas erradas. Foi Deus que pesou a mão? Não. Natan ainda falou para ele: você tem duas escolhas: cair na mão de homens ou cair na mão de Deus que te escolheu. Meu Deus. Meu Deus, que tremendo. Você quer cair na mão de quem? Do Deus que te escolheu ou na mão dos homens? Davi escolheu cair na mão do Deus que escolheu, porque era riquíssimo em misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Oh glória. Então Deus não castiga ninguém, meu irmão. É escolha que nós temos errada. Saul teve uma escolha errada e ele seguiu o destino porque não se arrependeu e foi até o final nas suas escolhas. Mas Davi ele errou e Davi ele seguiu. Não afaste de mim. Oh glória. Davi ele sabia o Deus que o chamou. Não foi por causa dos seus erros, das suas circunstâncias, por causa que ele era um homem limitado, um homem de erros, porque perfeito foi só Cristo. Aleluia. O seu erro não define quem você é. O erro de Davi não definiu quem era Davi. Quem vem na linhagem de Davi, meu irmão, é nós que desistimos de Deus. É nós que abrimos mão de Deus. Não é Deus que abre mão de nós, não. É nós que procuramos o caminho errado. É nós que procuramos o erro. Não é Deus, não. Deus é maravilhoso. Deus é riquíssimo em misericórdia e perdoar o homem. Verdade, meu Deus. E a palavra diz que ali Davi, quando veio, todo mundo esperou. E a palavra falando 12 adiante diz assim, no 16, capítulo 16, no 12: então mandou chamá-lo e fez entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Aleluia. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Glória. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aleluia. Aqui tem algo interessante, que ninguém sentou na mesa antes de Davi chegar. Quando Davi chegou, se cumpriu aquilo que Samuel foi fazer, se ungiu a Davi. Aquele espírito que estava em Saul agora vem sobre Davi. Eu imagino Davi, a palavra fala que ele era ruivo,
acredito que era do sol, coitado, cuidando das ovelhas do pai, naquele sol, pegando sol, se queimando. Eu imagino que era um filho obediente também. Eu acredito que Davi era um filho obediente ao seu pai, era um filho que estava cuidando dele por seu pai. Eu acredito que ele era um filho bem obediente ao pai. E a palavra fala que o filho que obedece ao pai, né, prolonga dias de vida. Até isso Deus é misericordioso na nossa vida. Aquele que obedece tem dias a mais na terra, mas aquele que desobedece logo. Então é o que? A escolha que nós temos. Escolha certa, escolha errada. Escolha certa, recompensa. Escolha errada, consequência. E ali agora aquele Saul, que tinha recebido o Espírito de Deus, desceu profetizando, agora estava com o Espírito, no 14 vai dizer, 16, 14, tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Olha, tu vê a maus escolhas que nós fazemos, meu irmão, de não obedecer a palavra de Deus. Olha como a consequência é trágica na nossa vida. Olha como as consequências severas na vida daquele que desobedece a palavra do Senhor. O sacrifício poderia ter comprado Deus, né? Como se diz, entre aspas. Saul sacrificou, Saul ele fez o sacrifício, mas de nada adiantou. Sacrifício sem obediência é loucura, né? Que a palavra diz que ele agiu loucamente, né? Nexamente, ele agiu na loucura. Então nessa noite você tem a promessa de Deus sobre a sua vida. Obedeça a palavra de Deus. Oh, glória. Seja obediente à palavra de Deus. Você sabia que tem pessoas que obedecem o pastor em tudo que ele manda? Irmão, lá na igreja ele vem, irmão, abre o culto ele vem. Tem irmão que faz parte de todos os conjuntos da igreja para mostrar o que está fazendo. Você sabia que tem gente desse jeito para mostrar para o homem que ele está fazendo? Tem gente que está no centro de oração, nos cultos de Senhor, e está em tudo. Mas o principal ele não tem feito. Ser obediente à palavra de Deus. De nada adianta nós obedecer o pastor ou a sua liderança se você não obedece o pastor dos pastores, que é o Salvador da humanidade. De nada adianta mostrar serviço na terra, servir para a igreja e tudo ser voluntário, mas estar na desobediência. De nada adianta.